Bom dia a todos. Eu me chamo Cristina de Gesso. Eu sou especialista e mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Sou professora universitária, inclusive de programas de pós-graduação, autora, advogada e autora do livro Prova Penal e Falsas Memórias. Eu estou muito lisonjeada por participar desse projeto de atualização promovido pela editora Tirana Blanc, né, sobre o pacote anticrime, isto é, a Lei 13.964 de 2019, certo? E agradeço também muito a iniciativa, né, dos organizadores, da editora dos organizadores, principalmente na pessoa do Felipe Giacomoli, pelo convite que me foi feito, né? Espero contribuir bastante com vocês. Bom, então, o projeto anticrime, como ele é de conhecimento de todos, ele promoveu alterações em diversos dispositivos, né, da nossa legislação, entre eles, né, o nosso Código de Processo Penal, o nosso Código Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Organização Criminosa e entre outras legislações, inclusive no que concerne à Lei da Interceptação Telefônica. Então, essa parte, né, a parte que me toca, ela diz respeito às alterações promovidas pelo pacote anticrime na Lei da Interceptação Telefônica, certo? Ou seja, a Lei 9296 de 1996. Ela é uma lei bem velhinha, né? Bom, então o que aconteceu? O pacote anticrime, ele inseriu 2 artigos na Lei de Interceptação Telefônica. Isto é, os artigos 8º-A e o artigo 10A. Então, o 8º-A passou a regulamentar a captação ambiental e de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, e o artigo 10A passou a prever crime com pena de reclusão de 2 a 4 anos para aquele que realizar a captação ambiental sem a autorização judicial, certo? Bom, então vamos especificar, né, essas questões novas que foram trazidas pelo pacote anticrime. Bom, então assim, no primeiro momento, é claro que é imprescindível, super importante que a gente faça uma retomada, embora breve, sobre, né, a questão doutrinária da captação ambiental, que até então não era regulamentada, embora prevista na legislação. Então, embora a legislação aqui tenha falado no termo captação, o correto seria falar em interceptação ambiental. Há uma certa resistência da doutrina e próprio da legislação em usar o termo interceptação. Por quê? Porque o termo captação de sinais eletromagnéticos, ópticos, por exemplo, uma filmagem, uma fotografia ou acústicos, ou seja, no que concerne aqui a gravação ambiental de uma conversa entre pessoas presentes, etc., funciona, na verdade, como um elemento integrante, tá, do conceito de interceptação ambiental, também conhecida como vigilância eletrônica, certo? Bom, feita essas considerações e considerando que a captação ambiental ela foi inserida na Lei de Interceptação Telefônica, nada mais relevante do que a distinção entre comunicação ambiental, nesse primeiro momento, antes de a gente tratar dos dispositivos específicos, e a comunicação telefônica. Por quê? Porque a comunicação ambiental é aquela realizada diretamente no ambiente, sem transmissão ou recepção por meios físicos, artificiais, fios elétricos, cabos ópticos, etc. Tá? Trata-se nada mais de que uma conversa mantida entre 2 pessoas sem a utilização do telefone, certo? Em qualquer recinto, seja ele público ou privado, certo? Já a comunicação telefônica abrange não apenas a conversa captada aqui por meio de telefonia, estática ou móvel, a exemplo, né, do celular, que é bastante utilizado, né, é praticamente
mas sempre utilizado a questão do telefone, né, o celular, como também qualquer comunicação via telefone conjugada ou não com informática. Por exemplo, aqui, fax, são coisas mais antigas que as pessoas já não usam tanto, modems, internet, e-mail e aí sim, né, o correio eletrônico, que aí sim é bastante utilizado. Então, pessoal, a expressão captar, ela deve ser compreendida como o ato de tomar conhecimento do conteúdo de comunicação alheia. Captar é isso. Então, é da essência dessa captação a participação de um terceiro, tá? Que passa a ter conhecimento, ou seja, ciência de um conteúdo de uma comunicação entre duas pessoas, geralmente sem o conhecimento dos interlocutores. Por que eu falo geralmente sem o conhecimento dos interlocutores? Porque pode ocorrer que a própria pessoa, que o interlocutor grave a sua conversa. E aí vai ser discutido se essa prova é lícita ou não. A priori é lícita, certo? Então é importante que a gente tenha essa noção. Então, essa captação aqui feita por meio de escutas, microfones, câmeras ocultas, monitoramento à distância, satélite, antenas direcionais, então, entre tantas outras tecnologias hoje existentes para esse fim. Então, a captação ambiental que a gente está tratando é essa que eu acabei de falar, que é feita por meio de escutas, microfones, câmeras e etc, certo? A captação ambiental, a previsão da captação ambiental, ela não é uma novidade na legislação processual, né? Tanto que ela estava na legislação brasileira, tanto que ela estava prevista na Lei das Organizações Criminosas, ou seja, a Lei 13.850 de 2013, que prevê ainda lá no artigo 3º, inciso 2, o seguinte, artigo 3º, então em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outras já previstas em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. E só, né? Então, a lei 12.850 de 2013, ela nada mencionava acerca do procedimento a ser adotado pela interceptação ambiental. E aí se aplicava por analogia a lei da interceptação telefônica, ou seja, a lei 92/96 de 96, certo? Então, havia uma previsão vaga, imprecisa, que não trazia um procedimento a ser adotado e nem sequer uma previsão de autorização judicial. E essa questão de nem haver a previsão de autorização judicial provocou na doutrina e na jurisprudência uma série de discussões acerca, né, da questão de quando pode e quando não pode, onde é necessário, onde não é necessária a captação ambiental. Então, eu estou fazendo essa recapitulação daquilo que existia, né, no nosso cenário jurídico. Então, em face do direito constitucional de proteção, lógico, à intimidade, à vida privada, discutia-se então na doutrina e na jurisprudência sobre a ilicitude ou licitude, tá, desse meio de obtenção da prova. Então, a captação ambiental ela é inserida em 3 cenários diferentes, para fins se averiguar se a prova era lícita ou ilícita, né? Então, o primeiro cenário seria a captação de conversa alheia em local público. O segundo cenário, captação de conversa mantida em local público, porém com caráter sigiloso, expressamente admitido pelos interlocutores. E o terceiro cenário seria a captação de conversa mantida em local privado. Reitero, para fins de delimitação da necessidade ou não de autorização judicial, para a captação ambiental, certo? Então, não havia, como eu já disse, uma especificação de um procedimento para a colheita, né, a busca dessa prova, que veio a ser regulamentada agora com a Lei 13.964 de 2019, certo? Bom, então, feitas essas considerações, tá, é mistério consignar, então, que esse cenário ele foi completamente alterado pela lei do pacote anticrime, né? Então, claro, a questão da captação ambiental, né, ela é uma ferramenta importante na investigação criminal, diante da ineficácia dos tradicionais meios aí de produção da prova, né?
que eles já não são mais suficientes para desvelar o que realmente ocorreu no passado e trazer esse passado, né, para o futuro, no presente do processo criminal para fins de reconstrução do fato delituoso. Então, retomando aqui, nos termos do artigo 8º-A da Lei 9296 de 96, a captação de sinais acústicos, ópticos e eletromagnéticos poderá ser autorizada pelo juiz para fins de investigação ou instrução criminal, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público quando, e aí vem as hipóteses, né? A prova não puder ser feita por outros meios de obtenção de prova disponíveis e igualmente eficazes, e houver elementos probatórios razoáveis de autoria ou participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Bom, então vamos destrinchar, né, essas questões aqui que foram colocadas no novo dispositivo legal. Então, andou bem aqui, ó, chamamos atenção, né, primeiramente aqui para um equívoco, tá? Um equívoco de redação do artigo 8º-A, pois a autoridade policial, né, é uma questão terminológica, ela não formula representação, né? A autoridade policial, ela formula uma representação e não um requerimento, como está na disposição do artigo, né? Por quê? Porque, na verdade, requerimento é termo próprio das partes, né? As partes aqui, o Ministério Público e a Defesa, tá? Mas, por outro lado, andou bem o legislador no momento em que não admitiu que o juiz, ele defira uma captação ambiental, uma captação ambiental de ofício. Isso tudo em respeito ao sistema acusatório. E aí eu faço um parênteses, né? Com a lei 13.964 de 2019, houve a adoção expressa do sistema acusatório, lá no artigo 3º-A, que é o que trata do juiz das garantias, e assim dispõe: o processo penal terá sua estrutura acusatória, então está de forma expressa, que antes só havia previsão de forma implícita na Constituição, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusador. Bom, claro, ressalto, como já deve ter sido dito, né, que o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a implementação do juiz de garantias, entre outros dispositivos da lei anticrime, sem prazo determinado, tá, ao despachar a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6.305, ajuizada pelo CONAMP. É claro que houveram outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade despachadas pelo presidente para o ministro que estava no plantão do Supremo, e aí, com a superveniência dessa nova ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo CONAMP, o ministro Luiz Fux reviu a decisão do ministro Toffoli e suspendeu esses dispositivos. Fecho parênteses para dar continuidade à nossa questão. Então, retomando, a captação ambiental, ela não pode ser feita de ofício pelo juiz, dependendo de requerimento, então, do delegado de polícia ou do Ministério Público, certo? Bom, só que aí eu tenho que ressaltar que o pacote anticrime, ele nada referiu, ele nada alterou, né, no que diz respeito à lei de interceptação telefônica, porque lá ainda há previsão de que o juiz pode sim decretar de ofício a medida constritiva do direito fundamental, ou seja, a quebra aí do sigilo telefônico de ofício. Então, não houve alteração na lei de interceptação telefônica no que diz respeito a esse ponto, tá? Então, analisada a legitimidade para provocar a captação ambiental, passemos à análise, então, dos requisitos legais, certo? Então, prevê o dispositivo em questão que a captação ambiental, ela é uma técnica de investigação marcada pelo seu caráter subsidiário residual, ou seja, ela só vai poder ser autorizada quando não houver outros meios de obtenção das provas disponíveis, certo? Então, ela só vai poder ser utilizada de forma residual. Então, você tem que buscar outros meios probatórios e, por último, se não houver possibilidade, aí sim utilizar a captação ambiental, até porque é uma prova invasiva, né? Como segundo requisito para a implementação da captação ambiental,
o legislador exigiu a demonstração de elementos probatórios razoáveis de autoria ou de participação em infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Bom, o que eu ressalto aqui para vocês? Que deve haver, lógico, até para evitar uma medida altamente constritiva de um direito fundamental, de forma temerária, que haja indícios razoáveis de autoria e de participação do investigado, né, naquele delito, enfim, que se quer aí produzir essa prova, né? Então, pessoal, uma outra questão é que o legislador também ele optou por restringir a captação ambiental a infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos e outras infrações, independentemente do apenamento, demonstrando o vínculo de conexão, tá? Então, aqui também impõe aqui uma certa diferenciação em relação à interceptação telefônica, certo? Porque lá na interceptação telefônica, o critério, né, um dos requisitos para o deferimento da medida é quantitativo, ou seja, que a pena do crime seja de reclusão. E aqui na interceptação ambiental, o critério não é qualitativo, perdão, ele é quantitativo, ou seja, o que vale é o quanto de pena e não a qualidade da pena, como na interceptação telefônica, certo? Então tem essa diferença, né? E também é possível, como a gente viu, né, que a captação ambiental ela seja deferida, né, ela seja possível diante de qualquer infração penal, crime ou contravenção, desde que haja conexão entre, né, as infrações com penas máximas de até 4 anos e aquelas infrações com penas superiores a 4 anos. Então, tem que haver uma conexão para que seja deferida a captação ambiental para essas infrações, né, conexas. Então, aqui mais uma vez houve a influência da jurisprudência, tá, pessoal, que vem reconhecendo a licitude das provas obtidas através da interceptação telefônica quando houver crime punido com detenção, mas conexo ao crime punido com reclusão que deu ensejo à diligência, certo? Então, na verdade, aqui houve uma analogia com aquilo que já havia previsão na lei de interceptação telefônica, que diz respeito ao encontro fortuito ou à serendipidade, né? Não poderia deixar de falar para vocês. Então, num breve resuminho aqui, se no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes a outra infração penal, que não estejam na linha de desdobramento normal da investigação, aplica-se essa teoria do encontro fortuito, tá, ou causal de provas a serendipidade. E aí a validade dessa prova inesperadamente obtida, ela vai estar condicionada conforme a forma, né, como foi realizada a diligência. Então, se houve desvio de finalidade, a prova não deve ser considerada válida. Se não houve desvio, ela é considerada válida. Se não houve desvio de finalidade, ela é considerada válida, tá? Então, aqui, por que eu trago essa questão da serendipidade? Porque, na verdade, o encontro fortuito de outros delitos, aí no caso, em espécie, ainda que não punidos com pena máxima superior a 4 anos, praticados pelo mesmo agente, tá? Vale como meio legítimo de prova, desde que haja conexão entre as infrações. Claro, por outro lado, se a interceptação aqui ambiental, ela conduzir a descoberta de fatos sem que haja qualquer hipótese de conexão ou continência, os elementos aí obtidos não podem ser valorados como prova pelo juiz, né, o que não impede a sua utilização como notícia-crime para deflagrar uma nova investigação. Então, fecho o parênteses da serendipidade para explicar essa conexão de que trata a lei. Bom, então aqui, ó, tal como ocorre na lei da interceptação telefônica, o artigo 8º-A, no parágrafo 1º, ele diz que o requerimento deverá descrever o local e a forma de instalação do dispositivo, certo? Então, lá na lei de interceptação telefônica, o que acontece, né? Na decisão judicial, deve haver individualização da linha telefônica, tá? E aí, claro, a interceptação, então, está circunscrita aos números apontados, sendo vedado às autoridades executoras ampliar a interceptação para outras linhas, salvo se houver autorização judicial.
Nessa mesma linha, o parágrafo 1º do artigo 8º-A estabelece que o requerimento deve conter o local e a forma de instalação dos dispositivos de captação. Aqui eu faço um alerta, né? Embora a lei não tenha sido clara, ao que tudo indica, o novo regramento sobre a matéria, ele se aplica a captações, então, implementadas em ambientes privados, certo? Tais como residências, escritórios, empresas, observando-se o direito à intimidade, à inviolabilidade desses ambientes, né? Todavia, se tratando de local público, praça, parque, rua ou de acesso ao público, bares, restaurantes, nada disso vai se aplicar, cabendo ao juiz só a análise, né, posterior dessa prova, conforme o caso concreto, tá? Então, na verdade, aqui o que acontece? Essa provocação do Poder Judiciário para a captação ambiental, ela deve ser minuciosamente detalhada pela autoridade responsável aqui pela investigação, tá? Bom, então deve apontar aqui os meios empregados, né, para a instalação dos equipamentos, quais equipamentos, em que horário vai ser especificada essa instalação, né, e quais formas de captação serão implementadas, se acústica, ótica, eletromagnéticas e etc. E aí é que eu trago para vocês um acórdão, né, do STF, o inquérito 2424 do Rio de Janeiro, decisão datada de 26/11/2008 e publicada em 26 de março de 2010, né, sendo relator o ministro César Peluso, que ele considerou, que trata bem dessa questão, embora seja um acórdão antigo, né, considerou constitucional e legítima a interceptação e a captação desde que ordenadas em decisão judicial fundamentada. E aí, rapidamente aqui, né, o que se discutia nessa questão aqui? A escuta ambiental, exploração de local, captação de sinais óticos e acústicos em escritório de advocacia, ingresso de autoridade policial no período noturno para instalação do equipamento. Então, por que eu trago esse exemplo? Porque todas as questões aqui que eu falei, que tem que ser especificadas pelo artigo, elas estão minuciosamente detalhadas nessa decisão do Supremo, embora o cerne da discussão não seja esse, né? E aqui está se discutindo o quê? Aqui, ó, ingresso da autoridade policial no período noturno para instalação, medidas autorizadoras por decisão judicial. Aqui está discutindo a invasão de domicílio, não caracterização. Suspeita de grave prática de crime por advogado no escritório sob pretexto do exercício da profissão. Então, situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional. E aqui a questão, né, que se assentou foi que não operada inviolabilidade do escritório de advocacia quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto do exercício da profissão. Certo? Então, aqui, acerca do prazo, dando continuidade, o artigo 8º-A, parágrafo 3º, diz que a captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presentes atividade criminal permanente, habitual e continuada. Então, note-se que esse dispositivo, ele estabelece duas condições cumulativas, certo? Então, é preciso que a autoridade ela demonstre a imprescindibilidade da medida, com a manutenção dos requisitos que a justifiquem, e, além disso, deve-se tratar de infração penal permanente, habitual ou continuada, tá? Então, essa questão aqui da prorrogação da medida, lógico, tem que se levar em consideração, além desses critérios, a razoabilidade dessa medida, certo? E de resto, então, no que for omissa a nova regulamentação, vai se aplicar as leis, as regras, né, subsidiariamente, as regras estabelecidas pela lei da interceptação telefônica. Então, recapitulando, então a lei anticrime, ela passou a prever o procedimento e os consectários legais para a captação ambiental, que deve ser feita com ordem judicial, certo? A requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, não podendo ser concedida de ofício, que não haja outra alternativa para a produção da prova, que haja indícios razoáveis de autoria e participação das conversas, sinais ou imagens que deverão ser captadas, certo? Nas infrações
criminais aqui cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas, pelo prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e presença de atividade criminal permanente, habitual ou continuada. E também prevê a aplicação subsidiária à captação ambiental das regras previstas na interceptação telefônica. E aí, me encaminhando para o final, o artigo 10, ele prevê o crime para quem realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, tá? Quando essa for exigida, com pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa. E no parágrafo 1º do aludido artigo, há ressalva de que não haverá crime, tá? Se a captação for realizada por um dos interlocutores, certo? Por que eu trago à tona, embora que eu esteja tratando da matéria processual, trago a disposição penal? Porque aqui o parágrafo 1º, ele está nada mais, nada menos do que ele está tratando da gravação ambiental clandestina. E essa gravação ambiental clandestina é a captação da comunicação no ambiente quando for feita por um dos comunicadores sem o conhecimento do outro. Daí porque é clandestina, né? Só que essa gravação, essa captação ambiental feita por um dos interlocutores, ela é admitida na jurisprudência, certo? Ela é reconhecida, por quê? Porque toda pessoa tem o direito de gravar sua própria conversa, tá? E claro, essa gravação clandestina, ela só vai ser considerada prova lícita se ela não violar nenhum direito constitucional, direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, né? E no âmbito dos tribunais, aqui o leading case da matéria diz respeito a um caso antigo, né, do ex-ministro do Trabalho, acusado de corrupção, e a principal prova era uma gravação clandestina efetuada por um ex-assessor durante uma reunião, e o plenário do STF concluiu pelo recebimento da denúncia com base na gravação clandestina, o inquérito 657 do Distrito Federal. Então, em relação, pessoal, claro, tem que fazer essa ressalva, não quero me estender demais, a gravação de eventual confissão do suspeito, investigado, preso ou acusado sem prévia e formal advertência quanto ao direito de silêncio, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem entendido que prevalece, né, que se trata de prova ilícita em razão de lesão ao nemo tenetur sideteger, ou seja, a proibição de autoincriminação. Então tem que haver essa ressalva, já que se trata tratando do crime. Então, assim, se um dos interlocutores grava a conversa, a prova é considerada lícita conforme a jurisprudência dos tribunais superiores e não vai haver crime conforme a nova previsão legal. Todavia, se o conteúdo da conversa estiver acobertado ou revestido por sigilo profissional, por exemplo, aí sim vai haver crime. E aí, finalizando, né, o parágrafo 2º do artigo 10A, prevê uma causa de aumento de pena, né? A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descobrir determinação de sigilo das investigações que envolvam captação ambiental ou revelar conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Então, feitas essas considerações, espero que tenha contribuído para os estudos e para essa questão, né, da modificação, da alteração legislativa do pacote anticrime na lei de interceptação telefônica. Então, meu muito obrigada e bons estudos.